Começa agora, Clube dos Quatro. Análise, projeções e, claro, muita informação do futebol paulista. Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Clube dos Quatro. Amigos ouvintes aqui do podcast Clube dos Quatro e também da Rádio Gama Esportiva, começando mais um episódio, a segunda-feira, o resumo do final de semana que aconteceu com os paulistas no Campeonato Brasileiro. Santos e Corinthians no clássico 0-0, teve VAR, teve interferência do VAR. Para mim, já deixar minha opinião aqui, o Santos jogou nada. O São Paulo foi até a Arena da Baixada, ganhou do Atlético Paranaense por 2-1, e acredite se quiser, 2 gols do Pablo, é isso mesmo, 2 gols do Pablo. O Palmeiras perdeu para o Fortaleza no último minuto por 3-2, jogando no Allianz Parque. Complica bastante, o Palmeiras perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Tudo isso, vamos comentar tudo isso e eu vou chamar ele. João Miguel, boa tarde. Fala, David, tudo certo com você? Como você falou, é uma rodada cheia de surpresas, né, nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo tomando chocolate do Inter, Palmeiras levando aquele golzinho no final, né? Tomou aquele gol que costuma fazer no finalzinho dos jogos, né? O Palmeiras tomou do próprio veneno. E como você falou, o Pablo fazendo 2 gols no ex-time, né? A lei do ex sempre operando no nosso futebol. E teve Santos e o Corinthians que empatou. Para mim, acho que assim, foi o pior jogo aí entre os paulistas, né? Se pá, da rodada, assim, na minha visão, tá? Mas vamos começar pelos jogos de sábado, né? O São Paulo que jogou sábado contra o Atlético Paranaense, e como todo mundo sabe, né? É difícil a gente acompanhar quando é Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense não tem contrato com a televisão que transmite o campeonato, né? Ou seja, tivemos que ver aí só escutar, né? Escutar e depois ver os melhores momentos. Mas uma boa vitória, né, João? Uma boa vitória para o São Paulo, que não sai lá da zona, né? Está em 16º, um ponto à frente do 17º colocado, mas uma vitória importante, dá ânimo para a Libertadores, e com 2 gols do Pablo. O Pablo jogou muito nessa partida, não sei se efeito Atlético Paranaense, mas foi 2 gols dele, e o São Paulo consegue mais 3 pontinhos aí no campeonato, João. Com certeza, David, como você falou, resultado muito importante para o São Paulo. O São Paulo precisava da vitória para ter aquele respiro, né? Ainda está naquela zona do desconforto, não está mais no Z4, né? Na zona da degola, mas está ali muito próximo. Então, qualquer resultado que relacionasse a pontos era muito importante, ainda mais ganhando fora de casa e do jeito que ganhou. O São Paulo ganhou com propriedade em cima do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é uma equipe qualificada, uma equipe forte, mas que não conseguiu superar a equipe de São Paulo. Muito porque o Pablo estava numa noite sensacional, né? 2 gols do Pablo. Há quanto tempo a gente não viu o Pablo fazer 2 gols, hein, David? Quanto tempo não viu o Pablo fazendo 2 gols e jogando bem, né? Isso que é o mais importante. Acho que dá ânimo, sim, para Libertadores, né? Mas o Pablo foi o diferencial nessa equipe do São Paulo, que foi uma equipe, vamos dizer assim, mista, né? É o que eu venho falando, né, João? Não acho que essa equipe do São Paulo é uma equipe mista, mas ele deixou o Rigoni na reserva, deixou o Benítez que foi expulso, né? Foi expulso o Benítez da partida por o Atlético Paranaense ia cobrar um escanteio, aí o juiz entendeu que ele tirou a bola ali. Enfim, expulsou o camisa 8 do São Paulo, mas é um São Paulo bem. O São Paulo bom nos últimos jogos, né? Fez 2 jogos contra o Vasco perfeito, né, na Copa do Brasil. Vê o Palmeiras, teve toda aquela polêmica do VAR, que poderia ter saído com a vitória. E se sai com a vitória contra o Palmeiras, estava em cima da tabela, né? Estava ali em 18º colocado, dava um salto importante. E aí você pega o Atlético Paranaense disputando lá em cima, junto com os líderes do campeonato. Você vence na Arena da Baixada e
E aquilo, né? O São Paulo nunca tinha vencido assim o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e venceu o ano passado com o Diniz, né? Então, o São Paulo tá se dando bem, começou a se dar bem agora na Arena da Baixada e jogou bem, jogou bem. A defesa do São Paulo muito bem também, achei, né? O Volpi fazendo defesas importantes, porque o Atlético Paranaense, a gente tá falando do São Paulo, né, João? Mas o Atlético Paranaense veio para cima do São Paulo, né? Paranaense perdeu porque o Pablo estava eficiente, o ataque de São Paulo foi bem e funcionou a zaga, né? Funcionou a zaga, o Thiago Volpe fazendo defesas muito importantes. Então, o Atlético Paranaense não perdeu porque jogou mal. O Atlético Paranaense, na minha visão, jogou muito. Merecia a vitória, merecia a vitória. Porém, o São Paulo fez 2 e conseguiu essa vitória. É importante, muito importante, porque você tendo um clássico aí pela semana, dá uma confiança a mais, né, João? Com certeza, David. Como você falou, o São Paulo precisava dessa vitória, tanto para ter um respiro no Campeonato Brasileiro, quanto para dar uma moral para o Clássico na Libertadores, sem dúvida nenhuma. E vale ressaltar que esses últimos jogos do São Paulo são jogos muito bons. O São Paulo tem jogado um futebol competitivo, que dá um certo ânimo aos torcedores São Paulinos. E já o Palmeiras não, né? O Palmeiras vem de resultados um pouco estranhos. Empatou com o São Paulo ali, mas muito por conta do VAR, perdeu agora para o Fortaleza. O Palmeiras não vem de bons jogos e o São Paulo vem numa crescente. Então, tô muito curioso para saber o que vai acontecer nesse choque, né, de terça-feira, porque o São Paulo promete fazer um jogo duríssimo com essa equipe do Palmeiras. Falando em choque rei, né? O Dani Alves, ele voltou das Olimpíadas, campeão olímpico. Meus parabéns para o camisa 10 do São Paulo. Tá tendo uma polêmica com o Daniel Alves, né? Enfim, ele tá retornando. E esse momento do São Paulo, sem Daniel Alves, é muito bom, né? Muito bom. Você acha que a volta do Daniel Alves pode, como posso dizer, pode melhorar ainda mais ou pode dar uma piorada aí, João? Então, David, eu acho que o Crespo vai optar por colocar o Daniel Alves, né? Porque o Daniel Alves é um jogador muito importante desse time de São Paulo, querendo ou não, um jogador que pode fazer a diferença sim. Então, acredito que o Crespo vá colocá-lo em campo se ele tiver condições, é claro. Como jogou agora nesse sábado, né? Pela final das Olimpíadas, não se sabe se o Daniel Alves está em condições físicas, mas ele quer ir para o jogo e precisa mostrar para o torcedor São Paulino também o porquê veio, né? Porque o Daniel Alves foi campeão paulista, ok, mas não fez aquele jogo para você falar, pô, valeu a contratação, valeu o dinheiro investido. Esse é o jogo para o Daniel Alves mostrar que ainda é um jogador importante do São Paulo, o jogador mais importante desse time do São Paulo, porque ele é o jogador mais caro, o que mais recebe, então ele precisa demonstrar isso e, na minha opinião, ele tem que estar em campo sim nessa terça-feira. Bom, então falamos aí do São Paulo, Daniel Alves, campeão olímpico. Outro lado, jogou no sábado também, outro lado, o Alviverde, o Palmeiras, que também tem campeão olímpico, né? O Gabriel Menino também participou dessas Olimpíadas com a seleção brasileira, retorna ao Palmeiras, mas o Palmeiras perdeu para o Fortaleza, João. 3-2, o Leão do Pici, aí fazendo um grande campeonato brasileiro, vence no último minuto, né? No último minuto e com um a menos ainda, João. Pois é, David. Que campeonato faz esse time do Fortaleza, treinado pelo Vojvoda? É uma equipe extremamente organizada, ofensivamente sabe o que faz, preenche muito bem os espaços do campo, jogadores taticamente perfeitos, assim, um time que não joga mal, assim, um time que tem uma regularidade muito grande. E para mim, você pode até me contestar se eu não concordar comigo, mas para mim foi um dos grandes jogos desse Campeonato Brasileiro por enquanto, esse do Fortaleza em cima do Palmeiras. Fortaleza o Palmeiras que saiu vencendo no jogo, né, o gol contra do Tite, e aí a expectativa todo mundo falar, bom, o Palmeiras vai golear, não sei o quê, mas o Fortaleza não se entregou, empatou um pouquinho logo depois, assim, um grande cruzamento do Lucas Crispim, jogador antes.
acerta uma linda cabeçada no ângulo. E aí, quando o Fortaleza empata, o Palmeiras sentiu o gol. Tanto que, um pouquinho depois, lá pro final do primeiro tempo, o Fortaleza vira a partida, consegue o segundo gol, e o Palmeiras se lança ao ataque no segundo tempo, consegue o empate. Não, ainda no primeiro tempo, consegue o empate. E no segundo tempo, a expectativa era que o Palmeiras fosse para cima da equipe do Fortaleza, com todas as peças que tem, mas o Palmeiras se desorganizou, muito por conta das alterações um pouco equivocadas do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras se desorganizou, cruzou muitas bolas na área, e aí se perdeu em campo. Teve a expulsão do Vitor Luiz, e aí foi penalizado com aquele golzinho no finalzinho, como eu falei, Palmeiras que adora fazer gol nos finais dos jogos. Hoje não, né? No sábado tomou do próprio veneno e saiu derrotado no seu estádio. Como você vem falando, né? O Fortaleza faz um belo campeonato com o Voivoda, né? Voivoda, nome complicado de se falar, né? Mas um grande campeonato, sim, do Fortaleza. O Palmeiras começa a decair, perdeu a liderança pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro encostou aí, conseguiu arrancar essa liderança do Palmeiras. Mas eu sinto que o Palmeiras, ele, nesses últimos jogos que fez, não está focado mais no brasileiro. Parece que a chave virou muito antes, já para a Libertadores, porque é um jogo que o Palmeiras está com sangue no olho, né, para vencer do São Paulo. Mas é o jogo da temporada, né, David? É o jogo da temporada. Mas assim, João, é o principal jogo da temporada do Palmeiras até agora. É o principal. Mas assim, você tendo uma semana para descansar o seu time, para você treinar, você perder, com todo respeito ao Fortaleza, que faz um grande trabalho. O Fortaleza faz um grande trabalho. Mereceu sim a vitória. Mereceu. Mas o Palmeiras não pode perder desse jeito. Não pode perder desse jeito, ficando com a mais dentro de campo, e aí você toma o gol no final e tudo desconcerta. Você não pode, ainda mais se fosse fora, João, se fosse fora, eu acho que até entenderia. O Fortaleza jogando em casa, a Fortaleza é forte, merecido mesmo, tudo mais. Mas o Palmeiras jogando em casa, no Allianz Parque, líder do campeonato, você tem teve a semana inteira para descansar o seu elenco, para treinar, para colocar suas ideias em campo, e você perder para o Fortaleza, né? Como eu falei, todo respeito ao Fortaleza, que foi merecido, buscou o gol a todo momento. Quando tomou o gol, que foi gol contra, né? Foi gol contra ainda. Fortaleza estava com tanta vontade de fazer gol que fez um gol contra, né? Então você não pode, você vendo que tem Libertadores pela frente, você não pode perder desse jeito. Você teria que pelo menos ter um empate. O empate era bom para o Palmeiras nas circunstâncias que o jogo ofereceu. O descuidado da defesa do Palmeiras é muito horrível. E eu sempre critiquei o lado esquerdo do Palmeiras, né? Sempre critiquei o lado esquerdo do Palmeiras. A falta do primeiro tempo do empate foi pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo de defesa do Palmeiras, né? O terceiro gol, a bola lançada lá para o lado esquerdo de defesa do Palmeiras. O lado esquerdo do Palmeiras é horrível mesmo. E se não tomar cuidado, vai tomar essa pecada para o São Paulo, viu? Amanhã a gente vai falar bastante desse jogo, mas o Abel tem que começar a rever algumas coisas, porque eu creio, João, se ele pode estar líder do campeonato, pode estar brigando pro campeonato. Se ele for eliminado pro São Paulo, ele dá adeus ao time do Palmeiras. Isso pode ter certeza. Pode ter certeza que se for eliminado pro São Paulo, vai dar adeus sim no comando do Palmeiras. Mas é aquilo que eu falei, você não pode perder desse jeito, da forma que foi, da forma que ele escala o time. O Abel tá muito perdido realmente, João. Olha, ouvintes, vocês ouviram agora, hein? O David cravou que se o Palmeiras perder para o São Paulo, Abel Ferreira não é mais técnico do Palmeiras. Veremos. Bom, eu acho que, como você falou tudo, foi perfeito a sua análise. Só
é que para mim foi o seguinte, o Palmeiras perdeu esse jogo muito porque do que você falou, que o Palmeiras virou a chave um pouquinho antes da hora, sabe? Então acho que o Palmeiras ali no segundo tempo começou a pensar muito já no jogo de terça-feira contra o São Paulo e acabou esquecendo do jogo contra o Fortaleza, e o Fortaleza se aproveitou disso. Fortaleza do jogo em nenhum momento, como você falou, não se escondeu do jogo, continuou atacando, sem medo da equipe do Palmeiras, e foi premiado com um gol no finalzinho. Aliás, um gol muito bem trabalhado da equipe do Fortaleza, né? Um gol muito bonito. O Ederson, né, jogador que está emprestado pelo Corinthians, faz um excelente campeonato, já é também visado por alguns clubes europeus, se eu não me engano, tem proposta do Newcastle, da Inglaterra. Dá um lançamento para a área, o Pikachu faz um domínio de craque mesmo. Não, a bola morre no pé do Pikachu, ele limpa o Gustavo Gomes, que dá o carrinho, e aí ele só serve atrás o Igor Torres, que só tem o trabalho de botar a bola para o fundo da rede, um gol muito bonito da equipe de Fortaleza, que mostra como é uma equipe que sabe o que faz com a bola, uma equipe que é muito bem treinada por esse argentino Voivoda. O Fortaleza é uma equipe que sabe o que faz com a bola, pegou uma equipe que não sabe o que faz com a bola, né? Temporada do Palmeiras, para mim, é horrível a temporada do Palmeiras. Eu arrisco me dizer, João, que dos últimos tempos é a pior temporada que o Palmeiras já fez, assim, em questão de se perder títulos, né? Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Paulistão, do jeito que foi eliminado na Copa do Brasil, pode ser eliminado aí da Libertadores, mas é isso. Pode me cobrar daqui 2 semanas, né? Tem essa semana, outra. Na outra semana, na quarta-feira, pode me cobrar. Pode ir lá nas minhas redes sociais e falar: e aí, David, o Abel não ia ser demitido? Ele vai. Nenhum clube vai manter um técnico que é eliminado de uma Copa do Brasil com o CRB, perde 3 títulos na temporada e é eliminado por um rival na Libertadores. Isso ninguém vai aceitar. Acho que os próprios torcedores não vão aceitar e a direção também não vai aceitar isso, né? Mas, enfim, o Palmeiras perdeu, agora se prepara aí para a Libertadores, vale vida, né? É vida ou morte para o Palmeiras, mais para o Palmeiras que o próprio São Paulo. O Palmeiras tem que fazer alguma coisa para reagir aí. Bom, vamos ficar no sábado, vamos passar para o domingo. Para mim, o pior jogo, assim, não pior, né? Mas foi um jogo ruim para mim, João. Foi um jogo ruim, Santos 0, Corinthians 0. Pior pelo Santos, né? Pior pro Santos. Eu achei que o Corinthians jogou bem. Acho que o Corinthians está se achando com o Silvinho. O Silvinho está tentando achar uma equipe boa. Juliano fez a sua estreia pelo Corinthians, camisa 11. Já deu para perceber que ele vai ser um diferencial nessa equipe do Corinthians. Mas uma partida horrível do Santos, mais uma vez, e ficou 0-0. Você falou tudo, David. Uma partida muito ruim da equipe do Santos, mais uma dentro de casa, o que é algo que preocupa, né? A gente que elogiou muito o Fernando Diniz no começo do seu trabalho, agora chegou a hora da gente criticar, porque equipe que não tem alternativas, o Santos não tem jogadas, o Santos aposta muito no cruzamento, e um cruzamento assim que não é efetivo, porque cruza de qualquer jeito, não olha para a área, e se cruza na área, o atacante, né, o Marcos Leonardo, não é um atacante muito alto, então é complicado você fazer um gol de cabeça. Nesse caso, o cruzamento tem que vir por onde? Tem que vir por baixo, tem que ser uma bola rasteira, o atacante antecipar o zagueiro. Mas o Santos apostou muito nos cruzamentos, irritou muito a torcida do Santos ontem. Eu acompanhei as redes sociais, torcedores muito indignados. E do lado corintiano ficou um jogo que o Corinthians mereceu vencer. Se não fosse o João Paulo, se não fosse o VAR também, o Santos sairia derrotado com toda certeza. O João Paulo fez grandes defesas cara a cara, né? Contra os atacantes do Corinthians, uma com o Gustavo Mosquito, outra com o Jô e outra com o Adson. Assim, os 3 atacantes do Corinthians tiveram chance de fazer o gol. E como você falou, o Juliano é um jogador que já mostrou que pode ter um diferencial nesse time do Corinthians. Ele enfia uma bola ali pro Gustavo Mosquito fazer o gol, que, pelo amor de Deus, aquilo é uma bola de quem sabe o que faz com a bola, aquilo que
é o passe que falta hoje no futebol, né? O passe do camisa 10, que deixa o companheiro em condições de finalizar. Então, pro lado corintiano, ficou uma partida que deixa o corintiano feliz, né? Feliz não, né? Porque o resultado não foi tão bom, né? Não foi o que o Corinthians merecia. Mas esperançoso para o restante da temporada, ter o Renato Augusto ainda que pode pintar nesse time titular do Corinthians, que vai ser uma peça muito importante. Então, o Corinthians mostra que pode colher frutos ainda ao longo da temporada, David. Aquilo que eu falei do Palmeiras, né? Você tem a semana inteira para se preparar. O Corinthians teve a semana inteira, se preparou. Poderia sim, merecia sair com a vitória, sim, né? Teve um pênalti marcado, e aí o árbitro foi ver lá no VAR e desmarcou corretamente, né? Corretamente anulou a penalidade para o Palmeiras, para o Corinthians, anulou um gol também para mim corretamente. Então, o Corinthians buscou mais, o Corinthians quis mais essa vitória. O diferencial, o Juliano, para mim, um jogador excepcional, porque você consegue, né, João? Você consegue jogar ele para o lado, consegue jogar ele dos lados, consegue jogar ele pelo meio. Então, é um jogador versátil, que você consegue, no decorrer do jogo, mudar ele de posição para ele tentar achar algum lado que está falho da equipe adversária. E foi isso que aconteceu. Eu vi muito o Juliano pelo lado esquerdo, muito pelo meio, tentando tabelar junto com o jogo, com o Gustavo Mosquito. Corinthians vai se achando. Eu acho que esse tempo que o Silvinho tem para preparar a equipe, né, que vai ser praticamente o Corinthians só vai jogar dia de final de semana. Vai jogar final de semana só, porque não tem mais nada em disputa. Então, acho que o Corinthians tem sim para fazer. Hoje eu falo, nos podcasts anteriores, eu disse que o Corinthians brigaria embaixo. Mas vendo a partida que o Corinthians fez domingo contra o Santos, se manter o ritmo, com o Juliano, com o Renato Augusto chegando, Mosquito, tem o Marquinhos pela beirada, Matheus Vital, é uma equipe boa. Então, se você manter o mesmo ritmo contra que foi contra o Santos, você consegue sim coisas boas no Campeonato Brasileiro. Título é impossível, isso é impossível para o time do Corinthians, mas uma pré-Libertadores dá sim para o Corinthians buscar, na minha visão, né? Mas do Santos, João, você pega e coloca os seus reservas contra o Juazeirense. Aí você perde da forma que foi, porque foi vergonhosa. O time reserva, com todo respeito ao Juazeirense, o time reserva do Santos dá de 1.000-0 para cima do Juazeirense, né? Aí você perde, aí você fala, o time foi horrível, jogou mal, beleza. Vamos dar um desconto, porque ele popou para jogar o Clássico. Chega contra o Clássico, você joga pior ainda do que jogou contra o Juazeirense. Aí você vai falar o que na entrevista? O time hoje foi sem motivação, não tinha inspiração. Alguma coisa está errada aí. Porque as mesmas entrevistas, se a gente pegar a entrevista que ele fazia de Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, são as mesmas falas. O Fernando Diniz é isso. A gente elogiou o começo de trabalho, porque ele falou que tinha mudado, tinha estudado mais e mudou algumas coisas. Aí ele começa a usar isso. Mas aí nos outros jogos ele se perde, ele não tem alternativa, ele não sabe como envolver a outra equipe. Ele não tem uma criação. Você pode ser motivador, você pode tentar motivar a sua equipe. Mas quando você não tem outro jeito de jogar, aí fica difícil. Porque os times já sabem como o Fernando Diniz joga. É que o Corinthians ainda é uma equipe fraca. Porque não pressionou o toque de bola do Santos. Porque se tem jogador para pressionar, o Corinthians poderia muito bem ter saído com 2-3-0 aí. Fora os outros lances que o João Paulo fez, né? Já é o terceiro, se eu não me engano, João, já é o terceiro, quarto jogo seguido que a gente fala do João Paulo. Tem alguma coisa errada aí nesse Santos. Que no começo estava bem, e agora só o João Paulo vai bem na partida? Está acontecendo? É falta do Caio Jorge? Não sei. Marinho? Claro que são jogadores que fazem a diferença, mas você tem que parar. Acho que o Diniz é muito mimizento. Ele tem que parar de falar, faltou motivação, a equipe não tem inspiração. Como assim não tem inspiração? Toda semana tem uma... na Santos TV tem lá você motivando a sua equipe. Como não tem?
né? Na minha visão, João, acho que se o Diniz continuar assim, ele vai cair logo, logo do Santos. David, eu tô com essa impressão também nos últimos jogos. O Santos, desde o jogo desde o jogo contra o Independente, né, da Argentina, pela Sul-Americana, que o Santos não foi eliminado por um milagre, né, o milagre chamado João Paulo, né, porque o João Paulo não deixou o Santos eliminado. Como você falou, faz 4 jogos que a gente só fala do João Paulo nesse time do Santos, então, como você falou, tem algo errado aí, né, porque quando a gente fala só do goleiro, quer dizer que alguma coisa não tá funcionando, né, porque só o goleiro tá salvando, só o goleiro se destaca, então tem algo errado aí. Quando a gente fala do Fernando Diniz, eu acho que o que falta para ele é uma autocrítica do trabalho dele. Eu acho que ele quer sempre mostrar que o trabalho dele é único, que só ele trabalha desse jeito ali, tocando a bola, com posse de bola, enfim. Mas a gente pode ver aí que os resultados, né, não são tão bons. Não são resultados que a gente fale, uau, que trabalho, que temporada que faz a equipe do Santos. Não são. O Santos é o pior visitante do Brasil no ano. Pior visitante do Brasil no ano. Apenas venceu uma vez, se não me engano, uma ou duas. Então é algo que precisa ser visto. E agora o Santos não consegue vencer dentro de casa, o que é algo que preocupa muito, porque os pontos dentro de casa são, na maioria das vezes, são a válvula de escape do Santos no campeonato, né? O Santos sempre é muito forte na Vila Belmiro. Alguns jogos não consegue vencer, não consegue vencer mesmo na Vila Belmiro. A gente falava que o Santos tinha muita dificuldade de jogar contra times fechados, contra times que não davam muito espaço, e continua assim. Times que jogam no contra-ataque com a equipe do Santos, que é uma equipe que a gente já falou aqui, que joga com zagueiros muito, com a linha muito acima, né? Muito para frente, muito no campo de defesa do adversário, proporciona um contra-ataque muito fácil para o adversário. Se ele rouba a bola, os 2 zagueiros do Santos estão com as calças na manga. O Santos não. E são zagueiros que não têm tanta velocidade assim na recomposição. Tanto o Kaique quanto o Luiz Felipe não são zagueiros tão rápidos. Então, complica muito para eles quando um time na transição, né, no contra-ataque, lança aquela bola ali pro atacante, pro ponta, que sai nas costas dos 2 zagueiros. Então, é muito complicado. E aí o João Paulo tem que salvar a pátria. Então, é algo que o Fernando Diniz tem que rever nesse time do Santos. É um time que precisa rever sua forma de jogar, precisa rever sua forma de se defender também, que é uma equipe que é muito exposta ao adversário. O adversário tem muita facilidade para entrar dentro da área do Santos, para tabelar, para tocar a bola ali. E o Santos é um time que não consegue alternativas no ataque. Um time que ronda a área do adversário durante todo o jogo, mas não chuta, não faz uma tabela, não tem uma aproximação dos meias, não tem uma aproximação uma chegada dos laterais. Então é um time que preocupa. A gente falava que a tendência era a evolução, né? Mas a gente não vê nada evoluindo nesse time do Santos. Então é algo que o santista tem que se preocupar sim, porque o campeonato é longo e a temporada é longa também. O Santos tem 2 competições ainda disputando, né? Tem a Copa do Brasil, agora vai pegar o Atlético Paranaense, tem a Copa Sul-Americana, que vai pegar o Libertad, e tem o Campeonato Brasileiro, que você não pode deixar ali de lado, porque é um campeonato, como a gente já falou aqui, é um campeonato traiçoeiro, que se você deixar ele de lado, no final é complicado recuperar os pontos. Então o Santos tem que abrir o olho sim, David. E o próprio Fernando Diniz também, senão, como você falou, vai cair. Vai cair, Diniz. Abre teu olho aí, porque os caras não vão te aguentar, não, né? Os caras não vão te aguentar, não. Mas, enfim, então é isso, pessoal. É isso. E David, rapidão, só mais uma coisa do Diniz, que pode ser, isso aí é opinião minha, mas pode ser que o Diniz tenha perdido um pouco o elenco do Santos. O Diniz já teve alguns problemas com alguns jogadores da base do Santos, por broncas excessivas, xingamentos, enfim, coisas que a gente conhece, que é do feitio do Diniz. Então isso aí pode ter mexido um pouco com o elenco do Santos, viu, David? Ó, eu vou te falar uma coisa, João. Eu conheço o Diniz
desde que ele trabalhou aqui no Audax, né, o Osasco Audax, né, na época morava em Osasco, na época treinava ali na onde era o CT do Osasco, a escolinha de futebol que praticava era ali. Eu tenho um parente que também ele é técnico de base, ele trabalhou com o Diniz, e quando o Diniz saiu do Audax e tudo mais, esse parente meu falou que o Diniz ele não respeita ninguém, ele xinga mesmo, ele é aquilo que vocês vê pela televisão de xingando, todo mundo acha graça, né? Não acha legal isso. Tem os memes são engraçados, é legal os memes do Diniz, né? Mas quando você envolve uma parte, um ser humano, você não trata ele com respeito, aí fica complicado. Não é de hoje que eu escuto falar mal do Diniz em questão disso, né? Muitos jogadores elogiam ele, mas tem outros jogadores que não gostam da atitude dele. Então, se ele perder o elenco, sinto muito. Eu acho que quem perde mais com isso é o Santos. E eu espero que o Santos tome uma atitude com os próximos jogos, porque eu acho que não vai melhorar, viu, João? Eu acho que é aquilo que eu falei, desde que o Diniz chegou, desde que a gente começou o podcast aqui, eu sempre falo isso do Diniz. O Diniz não é técnico, ele não tem outra alternativa, ele não sabe comandar uma equipe. O começo de trabalho do Diniz é muito bom, mas ele não consegue manter esse ritmo. E para mim, ele nunca foi técnico e nunca será. Ele tem os seus jogadores preferidos, isso é fato, ele escolhe a dele os seus jogadores preferidos, como o Camacho, que chegou como uma escolha para ele. Então, o Diniz, ele, para mim, não é técnico, viu, João? Ele não é técnico, ele fala que é formado em psicologia, ele é psicólogo e tudo mais, mas ele não usa nada do que ele aprendeu na faculdade, viu? Porque psicologia não é xingando o seu atleta ou mandando o seu atleta tomar naquele lugar porque fez alguma coisa errada. Se o seu atleta fez alguma coisa errada, é porque você pediu, né? Porque você treinou desse jeito. Então, é melhor você começar a rever o seu treinamento, porque eu tenho essa visão, viu, João? Se o atleta fez alguma coisa errada, um passe errado, foi porque treinou isso. Então, bom, espero sim que o Diniz dê certo, porque a ideia de futebol dele é boa, mas ele nunca será o técnico, para mim nunca vai ser técnico. Bom, então é isso, já falamos aí de todo mundo, o clássico terminou empatado, o Corinthians jogando bem, Santos jogando mal, Palmeiras perdendo no último minuto por Fortaleza, São Paulo surpreendente, fazendo 2-1 no Atlético Paranaense, mais surpreendente ainda, né? O Pablo fazendo 2 gols, jogando bem. Enfim, isso foi o resumão do final de semana, muita coisa aconteceu, e amanhã eu vou falar para você, viu, João? Amanhã tem Choque Rei e a gente vai trazer um podcast especial, Libertadores da América, quartas de final, vale vaga na semifinal, vale emprego, né, de técnico aí nesses 2 jogos, mas só amanhã o pessoal vai ficar sabendo. João, valeu, quero sua despedida. David, prazerzão fazer o Clube dos 4 aqui com você, dizer a todos que amanhã estamos de volta, como você falou, com um podcast especial sobre o Choque Rei, né, sobre essas quartas de final da Copa Libertadores da América, e dizer para todo mundo, muito obrigado sempre pela audiência, continuem seguindo a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal e vamos embora. Valeu, pessoal, valeu, amigos aqui da Rádio Gama Esportiva do podcast, vai lá, YouTube, podcast, Clube dos 4, dá o seu like, compartilha com seus amigos, e amanhã, novamente, repito, São Paulo e Palmeiras, vamos trazer um podcast especial. Aguarde. Valeu, João. Valeu, amigos. Tamo junto. Até a próxima. Aquele abraço, galera. Valeu. Você acompanhou o Clube dos 4 com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram @podcastclube dos 4. Tamo junto e até a próxima.